Boa tarde a todos. Estamos com mais um Conjovem CETSERGS, mais uma live nossa aí promovendo informações e conteúdos para o nosso associado e para o nosso setor de transporte de cargas do Rio Grande do Sul como um todo. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Bruno Batista, diretor executivo da CNT, a nossa Confederação Nacional do Transporte. Junto comigo vai estar o José Cincos, também um dos diretores aí do CETSERGS e participante da Conjovem, e o nosso presidente, João Jorge, presidente do CETSERGS, CEO da Vitória Logística. Então a gente vai debater bastante aí sobre o assunto, vamos falar muito sobre infraestrutura, sobre pandemia, sobre setor de transporte, sobre soluções para esse momento tão difícil que todos estamos passando. Então, eu queria, num primeiro momento, pedir para o seu João também fazer uma saudação inicial, depois os cinco, e em seguida a gente passa a palavra aí para o nosso amigo Bruno. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nessa live. Diego, parabéns mais uma vez a vocês da Conjovem pela iniciativa, trazendo sempre temas e pessoas que nos trazem e nos enriquecem o nosso conhecimento, como o Bruno vai nos trazer, da CNT. Os cinco também ajudando a mediação e me ajudando aí também, né, Cinco? Sim, vocês dois são meus apoios aí, né? Então, uma boa live para nós aí, para o Bruno, né? Que a gente consiga tirar nessa hora que a gente está aqui junto, e junto aos que estão nos assistindo, vão começar a nos assistir também, buscando proximidade e soluções. Isso aí, boa tarde, pessoal. Meu nome é José Antônio, sou integrante da Conjovem Porto Alegre, também diretor do CETSERGS, e para mim é uma honra estar aqui com pessoas tão importantes aí do setor aqui do Rio Grande do Sul, também hoje falando com o Bruno Batista, né, da CNT. É um assunto que realmente a gente gosta de falar, né? A gente gosta de debater, de pesquisar, né? Dentro do nosso segmento e das nossas reuniões é sempre um assunto muito interessante, né? E eu quero agradecer o convite aí, a Thaís me fez o convite de participar hoje. Então, muito obrigado aí a todos, tá? Obrigado a todos. Bruno, primeiro momento, se você puder nos contar um pouco mais, nos explicar um pouco mais o que é a CNT. Temos várias pessoas aí acompanhando a live, para a gente sintonizar todo mundo, o propósito da CNT, quais os seus objetivos, e a gente assim já inicia o nosso bate-papo. Tá ótimo, vamos lá, muito obrigado. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer aí o convite feito pela Conjovem do Rio Grande do Sul, também pelo CETSERGS, agradecer aí o nosso presidente João Jorge, e também, apesar dela não estar participando, a Thaís Bandeira, que fez esse gentil convite para que a CNT pudesse apresentar e estar presente aí para debater com vocês esse assunto tão importante que é o setor de transporte nesse momento de crise. Como o Diego pediu, eu acho que é importante também a gente contextualizar o que é a CNT, quais são os trabalhos que ela produz, qual a função da confederação, para que vocês possam perceber, em primeiro lugar, a importância dos trabalhos que são desenvolvidos aqui, em segundo lugar, que vocês possam, aqueles que ainda não conhecem, possam tomar ciência da estrutura que é disponibilizada pela confederação para dar apoio ao setor empresarial do transporte. Então, vamos lá. A CNT, ela é uma entidade sindical de grau superior, ela foi criada em 1954. A função da CNT, então, é fazer a representação máxima do setor de transportes. Nós somos compostos dentro da hierarquia sindical empresarial, nós temos as empresas, acima delas os sindicatos, as federações, e acima das federações nós temos a confederação. A confederação ela é composta hoje por 27 federações de todas as modalidades, por 4 sindicatos nacionais e também por entidades associadas, como, por exemplo, a NTC, a NTU,
a Abrat, a Abralog. Então, existem outras associações que também trabalham dentro da temática de transporte, que são associadas à CNT. E dentro da CNT, o que a gente chama de sistema CNT, nós temos três, como se fossem três empresas distintas. Nós temos a própria confederação, que cuida da parte de representação setorial do transporte. Nós temos o SESC-Senat, que cuida da parte de capacitação e de apoio de lazer, de prestação de serviços ao transportador e aos seus familiares. E nós temos o ITL, que é o braço educacional do sistema, que faz a capacitação no nível mais alto, capacitação empresarial do setor de transportes. Voltando só para a CNT. A CNT faz, então, a defesa do setor, dos interesses dos transportadores, do setor de transporte, junto ao governo federal, junto ao judiciário e junto ao legislativo, sobretudo Câmara e Senado. Então, a nossa função é estruturar serviços, pesquisas, análises e representações de forma a solucionar os problemas do setor de transporte e também auxiliar o próprio setor com propostas junto a esses três entes que eu mencionei. Dentro da CNT, especificamente, nós temos duas diretorias com temáticas distintas. Nós temos a diretoria institucional, que cuida dessa parte de representação, e nós temos a diretoria técnica, da qual eu sou o diretor e que a gente cuida aqui nessa diretoria de fazer as análises, os estudos, as pesquisas, as avaliações técnicas, tudo que é voltado à caracterização e identificação das condições do setor de transporte no Brasil. Então, em suma, para contextualizar essa atuação, que ela é bastante ampla, a razão de existência da CNT, do sistema CNT, que envolve Confederação, SESC-Senat e ITL, é trabalhar em prol das empresas de transporte para que elas tenham um dinamismo maior, mais eficiência e condições de operação mais favoráveis. Então, essa é a CNT de vocês. Muito interessante, até acho que o João também pode comentar, né, João, a importância de nós, como CETSERGs, termos uma entidade como a CNT lá em Brasília para nos representar, para servir como uma ponte, né, de ligação com os diferentes poderes, né, com o judiciário, com o legislativo, com o executivo. Acho que é um ponto bem importante aí a gente ter esse contato para estreitar o caminho, né, na busca dos objetivos aí do setor de transporte. Teu microfone está fechado, João. Beleza. Não, é que eu não abri achando que a Flávia fosse abrir, mas vocês cuidem do microfone, vocês abram aí, que senão eu vou abrir para vocês aqui. Bom, mas a CNT nunca esteve tão próxima do setor de carga como está agora. Claro que é um mandato novo, né, do nosso presidente Wander. Vocês não acreditam, mas a minha bateria está aí. Eu esqueci de botar o cabo aqui. Eu vou ter que me ajustar. Se vocês me permitirem, eu vou pedir um cabo aqui, tá? Vamos seguindo. Vamos seguindo, sim. Ok, Diego. Olha só que mico, hein? Bom, tranquilo, Tranquilo. Acontece. Esse novo mundo, né? Esse novo mundo online aí nos gera novos desafios também, né? Sim, sim. Grandes surpresas. Até aproveitando, eu gostaria já de... Eu preciso de um carro. Tá falhando que pega ele meu carro. Viu, Diego? Então, eu digo, o presidente Wander, como presidente da CNT, ele está muito próximo a nós. E ele tem nos dado uma força muito maior do que a gente tinha antigamente, uma proximidade muito grande, porque nós tínhamos antes o presidente Clésio, que ele era mais do ônibus do que da carga, e agora a gente está sentindo a proximidade. Talvez, não sei se os ônibus vão sentir essa diferença, mas nós estamos sendo abraçados, o setor de cargas está na porta do meu carro. Ali. Um carro? É.
Cabo de aqui. O presidente Wander nos abraçou do transporte rodoviário de cargas e nós estamos sentindo a diferença muito grande de como a CNT tem nos ajudado e vai nos ajudar muito, né? Na parte de tecnologia, de treinamento, de proximidade com o governo, elo de ligação com o governo. Eu já estive em reunião em Brasília com o ministro da Infraestrutura, através da CNT. Então, essa proximidade ela é muito importante, né? O Bruno é uma pessoa que vai nos ajudar e ajudar com o jovem muito, no sentido de fazer com que a gente consiga aproximar a CNT cada vez mais, porque é uma força muito grande que a gente obtém junto a todos os sentidos, em todos os setores. Presidente, só para complementar, o senhor tocou num ponto bastante importante. De fato, o Dr. Wander, nosso presidente, ele é muito sensível a essa questão do transporte, de cargas, ele é oriundo desse setor, ele é empresário do setor. Então, ele trouxe para a CNT nessa nova gestão uma visão bastante sensível dos problemas que os transportadores enfrentam. Eu quero aproveitar, Diego, se você me permite, só para a gente aproveitar esse gancho para fazer uma caracterização do nosso transporte rodoviário de cargas. Conseguem ver? Os slides? Não. Aí, agora está carregando a imagem. Apareceu. Pode dar sequência. Então, grande parte dessa sensibilidade por entender a problemática do setor de transporte está envolvido é a ciência que nós aqui na Confederação temos da importância desse setor, não só dentro do setor de transporte como um todo, como para o próprio desenvolvimento do país, que passa pela boa eficiência do transporte rodoviário de cargas. Para se entender o peso desse setor, a gente tem alguns números que são números bastante importantes. Em primeiro lugar, a gente tem algo em torno de 1 milhão de empregos formais, só no TRC. São mais de 157 mil empresas espalhadas por todo o Brasil. Essas empresas, o PIB do transporte de cargas, em 2017, ele girou algo em torno de 41%. Então, é um setor que tem um peso bastante forte dentro da economia. E ele é complementado aí, as empresas, essas 157 mil empresas são complementadas também pela atuação dos quase 560 mil transportadores autônomos no Brasil. Então, a gente está falando de números que são números bastante grandes e que, principalmente nesse momento em que a gente passou por uma situação absolutamente inesperada, né? De repente, a gente começou um ano de 2020 com uma expectativa bastante forte de retomada. A gente tinha algumas pesquisas realizadas aqui na CNT que a gente pôde perceber que o empresário estava numa fase crescente de otimismo, de recuperação de negócio, de melhoria da atividade econômica, e de repente nós fomos surpreendidos por esse meteoro chamado Covid, que acabou gerando uma crise social, sanitária e uma crise econômica muito forte, e evidentemente isso acabou gerando impactos bastante contundentes sobre a atividade de transporte, incluindo aí o nosso transporte rodoviário. A partir dessa situação de mudança de cenário muito brusca, né, a gente começou o ano, para quem tiver, as coisas aconteceram tantas coisas nesse período, né, parece que já é um tempo tão distante, a gente começou o ano com medo de uma guerra entre Estados Unidos e Irã, depois a gente teve um arrefecimento disso, aí começaram a chegar as notícias de uma gripe na China, a China fechando a cidade, fechando uma região, construindo um hospital, isso tudo parecia que era muito distante. E 2 meses depois a gente tem o início, a repercussão desses mesmos casos no Brasil, e a gente passa por um momento ainda de indefinição, apesar de saber que a crise acabou atingindo o país em todas as regiões, umas mais, outras menos, mas o fato é que, em maior ou em menor grau, essa mudança de cenário acabou impactando muito negativamente o nosso setor. E aí nós saímos a campo muito rapidamente, essa é uma tradição que a CNT tem já ao longo
de quase 2 décadas de fazer avaliações, de fazer pesquisas, de fazer estimativas, para entender do empresário qual foi o tamanho desse impacto. Então, no início de abril, nós fizemos uma primeira grande pesquisa com empresários de todo o setor para mensurar isso. E os impactos, e como resposta, nós tivemos uma percepção de impactos muito negativos. Obviamente, queda drástica da atividade, forte retração da demanda, né? De repente, para tudo. Isso gerou um impacto violento em termos de faturamento das empresas. E aí, um ponto que nos preocupou sobremaneira e que, em decorrência dessa percepção, a CNT tomou algumas medidas, foi que grande parte das empresas relatou que estava com capacidade de pagamento comprometida, o fôlego para sobreviver a um período mais longo de paralisação era bastante curto. Para se ter uma ideia, nessa pesquisa que nós fizemos em abril, 30% das empresas, só 30% das empresas afirmaram ter recursos para operar por mais de 2 meses sem ter nenhum efeito de paralisação, de impacto, enfim. Então, fato é que a Covid veio e mudou o cenário rápida e bruscamente. E aí a CNT começa a atuar institucionalmente, como bem disse o nosso presidente, para trabalhar junto ao governo formas de mitigar ou de amenizar um pouco esse impacto. Todo o setor empresarial do transporte sabe que não está sendo muito fácil, né, fazer essa fase de transição, principalmente porque existe uma insegurança muito grande em saber quão longo vai ser esse período de contágio e quão demorada vai ser a recuperação do setor. Então, a gente já começa a ver em algumas manchetes de jornais algumas empresas já passando por dificuldades bastante grandes. Obviamente, quando a gente fala do setor de transporte, a gente está falando de um leque bastante diversificado de empresas de transporte de cargas, transporte de passageiros, já existe aí uma grande divisão. Dentro do transporte de cargas, a gente tem cenários diferentes, do rodoviário, do ferroviário, do aquaviário. Mas o que há de comum entre todas essas empresas que atuam no transporte é que, em maior ou em menor grau, todas elas foram impactadas. E aí a gente começa a trabalhar junto ao governo para viabilizar a disponibilização de recursos. A gente está fazendo reuniões com o BNDES, existe um grupo permanente dentro do Ministério da Economia para tratar problemas relacionados aos diversos setores econômicos, dentre eles o setor de transportes. Então, a gente participa de reuniões semanais em que nós levamos os problemas identificados das empresas e a gente começa a tratar algumas soluções para que esses problemas não se tornem permanentes e nem tão danosos. Alguns setores estão sofrendo mais, né? Por exemplo, o setor do transporte público de passageiros é um deles, né, por ônibus, é um setor que está sofrendo bastante nesse momento, por conta das restrições severas que foram adotadas aí, principalmente nos grandes centros. Então, a gente está falando de situações em que a demanda caiu praticamente a zero, né, e gradualmente vão ser retomadas. A gente ainda não sabe em que situação. A gente está acompanhando agora a questão do setor aéreo, também está com uma dificuldade muito grande de operar e é um setor que deve ter uma transição de retomada um pouco mais longa. E, por fim, a gente tem um setor do transporte rodoviário de cargas que sofreu um pouco mais no primeiro momento. A percepção que a gente tem é que ele não está paralisado por completo. Gradualmente, à medida que as cidades têm autorização para que o comércio, para que a indústria retome suas atividades, gradualmente isso vai ser retomado. Mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente que essa retomada ela ainda vai ter alguns percalços aí pela frente. Ok. Ô Bruno, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós sabemos aí que o Brasil, né, a gente teve em 2019 0,14% do PIB investido em infraestrutura, né? Isso é dado do Ministério da Infraestrutura, né? E a gente já teve um parâmetro aí de 0,40, né? Então a gente tem abaixado aí o número de investimentos, o valor investido
em infraestrutura no Brasil. Tá? Com a Covid-19, né, com todos esses impactos que a gente está tendo aí dia a dia, né, como que a CNT enxerga, de que forma e qual seria um valor assim expressivo para a gente deixar de ser um país que sempre tem problemas com infraestrutura, sabendo que 0,14% sobre o PIB, eu acredito que não é um número ideal, né? A CNT tem um número, um percentual assim que diz, é 1%, 2% do PIB que seria investido na infraestrutura do Brasil. E em quanto tempo a gente seria um país bom em infraestrutura, né? Seja ela rodoviária, enfim, toda a parte logística que a gente tem. Tem noção disso, Bruno? Qual seria o ideal? Hoje a gente tem os impactos da Covid, né? E qual seria o número ideal assim para a gente poder ter como parâmetro? Tá, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para a gente apresentar um slide que vai poder nos auxiliar a chegar nessa resposta. Bom, em primeiro lugar, a gente tem no Brasil uma situação bastante desfavorável em termos de investimento. Quando a gente analisa a série histórica mais ampla de investimento em transporte no Brasil, a gente percebe que ela é uma curva descendente, não é esse gráfico aqui que eu estou mostrando. A partir da década de 70, esse nível cai gradualmente, ele chega em meados da década de 80, em que o país passou por uma crise bastante forte, então os investimentos tenderam quase que a zero. Na década de 90, existe um início de retomada, principalmente por conta das concessões que começaram a acontecer no Brasil, sobretudo de rodovias e de ferrovias. A gente tem um pico, uma elevação por volta do final da década passada. Esse pico ele se estendeu um pouquinho mais, na verdade foi quase que um platô aí até 2013, 2012, 2011, 2012. A partir de 2013 ele estabiliza e aí a gente é atingido pela crise forte a partir de 2014. Nesse gráfico aqui, eu separei aqui a evolução do investimento público federal só em rodovias. Ele vai ser muito significativo para a gente tentar chegar nessa resposta, à medida que a infraestrutura rodoviária é a que recebe mais recursos públicos de investimento. Então, vamos ver aqui. Em 2008, o investimento total feito em transportes no Brasil foi de 8 bilhões, 5 bilhões investidos em rodovias. Então, esse número cresce, vai chegar lá até 2010. Ele oscila, em 2010 ele chega a 15 bilhões, depois ele cai, ele volta a ter um pico em 2014 e entra a crise, que faz com que o nível caia muito rapidamente, de 14 para 15, e a gente volte a ter patamares menos significativos aí até 2019. E aí a gente vê os investimentos em rodovias especificamente. As curvas, elas quase que acompanham o mesmo formato. Então, o cenário que a gente tem hoje é de uma capacidade bastante reduzida do poder público de fazer investimentos. 9 bilhões de reais para se investir em todas as infraestruturas, não só a rodoviária, é muito pouco. Ele já seria insuficiente só para se fazer a manutenção das nossas rodovias. E aí, o cenário que a gente tem é que, com menos investimentos, com a dificuldade maior do governo em fazer alocação de recursos para a manutenção de infraestrutura, a gente começa a ter problemas derivados dessa precariedade. Porque sem recursos, a manutenção deixa de ser feita, a ampliação, a construção de novos trechos é adiada, e sem manutenção e sem a construção de novos trechos, a gente começa a perceber uma gradual degradação da qualidade das nossas rodovias e da infraestrutura dos outros setores também. Reflexo disso a gente pode ver nesse gráfico aqui, que é um recorte mais amplo da pesquisa CNT de rodovias. Aqui nós temos, na linha vermelha, aquilo que a pesquisa classifica como avaliação negativa, que são os trechos regulares, ruins ou péssimos, trechos em que existe algum tipo de problema no pavimento, na sinalização
ou na geometria viária. E na linha de baixo, a linha azul, é quando a pesquisa avalia positivamente o trecho. São trechos classificados como ótimos ou bons. Então, o que a gente percebe? À medida que o investimento vai aumentando, o nível de problemas cai, ele fica naquele platô e ele começa gradualmente a subir à medida em que o nível de investimento aqui retoma um patamar inferior. Então, o que a gente percebe é que sempre que é feito um investimento numa rodovia, por exemplo, o nível de qualidade vai depender de alguns fatores, da qualidade da própria execução, da fiscalização que o governo faz, da fiscalização de pesagem dos veículos. Então, são elementos que vão determinar a durabilidade dessa rodovia. Mas um fator é essencial. Sem recursos, sem manutenção, a qualidade invariavelmente tende a cair. E aí a gente tem aqui o resultado da pesquisa do ano passado. Então, nós avaliamos, em 2019, 108 mil quilômetros, 100% praticamente da malha rodoviária federal pavimentada, e o complemento disso aí dá algo em torno de 45, 48 mil quilômetros dos principais trechos estaduais. Então, o que a gente percebe? Ainda existe um percentual muito alto de problemas nas nossas rodovias. Quase 60% da extensão pesquisada tem algum tipo de problema. Esses problemas passam pelo pavimento, pela sinalização e pela geometria. Por outro lado, a gente consegue ver nesse mesmo gráfico a importância de se ter um fluxo constante de recursos para a manutenção de infraestrutura. Aqui é o resultado apenas das rodovias sob gestão concedida no ano passado. O gráfico quase que se rebate. Então, a gente tem 75% praticamente classificados como ótimos ou bons. E aqui, no contraste com a gestão pública, a gente tem apenas 32% bom, ou, olhando o lado vazio do copo, 67,5% da extensão com problema. E esses problemas em rodovias, eles não são um problema meramente de gestão, eles acabam onerando o setor de transporte. E no ano passado, nós fizemos a estimativa que, a partir dessas condições de oferta rodoviária, existia um custo adicional de operação do DRC, na média brasileira, de 28,5%. Ou seja, é muita coisa. A qualidade ruim das rodovias onera muito o transporte rodoviário de cargas. E, além disso, existem as externalidades que acabam também penalizando não só o setor, assim como o país. Então, só em acidentes rodoviários no ano passado, o custo estimado de todos eles foi da ordem de 10,3 bilhões de reais. Fazendo a comparação, aqui em 2019, o que o governo investiu em rodovias federais foram 6,6 bilhões, contra 10 bilhões só de custos de acidentes, sem considerar esse aumento do custo operacional. Então, o que nós temos na prática é uma situação do não investimento gerar oneração para o setor produtivo. Então, voltando à tua pergunta inicial, aqui a análise que nós fizemos do percentual de investimento em rodovias em 2008, ele correspondia a 0,16% do PIB. Em 2019, esse número caiu para 0,09%. Então, a gente está chegando numa situação bastante delicada, em que, se esse cenário não for revertido, os nossos custos de operação serão cada vez maiores, cada vez mais crescentes. Respondendo à tua pergunta, as análises que a gente faz aqui na CNT é que o percentual de investimento, percentual do PIB em investimento em transporte teria que ser superior a 2%, entre 2% e 3%, vai depender também da amplitude de modalidades de transporte que se considera, mas a gente teria que ter esse nível de investimento permanentemente por algo em torno de 15 anos. Então, a gente teria que dar uma guinada bastante forte e colocar o setor de transportes e a infraestrutura da qual ele faz uso como uma prioridade. Sem isso, o país vai continuar perdendo boas oportunidades e, à medida que a economia tenha mais fôlego de retomada, a gente vai
tende a viver aquela situação de voo da galinha, em que a economia volta a crescer, mas que a gente fica estrangulado, o setor produtivo fica estrangulado nas limitações da infraestrutura. Pois é, Bruno. Por isso que a gente analisar números, né, deixando paixões de lado, é mais coerente, né? A gente saber que a gente está muito aquém daquilo que a gente precisa, né, em termos de infraestrutura no Brasil, tá? Eu queria saber também, aproveitando esse tema, a gente já teve PAC, Plano Brasil, agora o pessoal discutindo sobre isso, mais uma intervenção do Estado, né, para poder fazer e fomentar aquilo que a gente precisa. Aí, não sei se você pode dar a sua opinião, ou se a própria CNT tem algo referente a isso. Você acredita que nós temos que ter realmente investimentos estatais, né, do próprio governo, ou o nosso caminho seria o caminho das privatizações, seria caminho para investimentos privados, né? Você poderia falar para a gente sobre isso, Bruno? Claro. A CNT tem uma posição bastante clara em relação a isso. Em primeiro lugar, a consideração que nós fazemos é que, dado o tamanho da necessidade que a gente tem de investimento, relegar essa atribuição apenas para o poder público seria algo insensato. Mesmo porque, como a gente pôde ver ali naquele gráfico anterior, o governo está numa situação bastante difícil. Mesmo nos anos de grande bonança orçamentária, de grandes possibilidades fiscais para se fazer um investimento maior, a gente sempre esbarrou em diversas questões que acabaram limitando isso. Então, por exemplo, quando o Brasil passou por um período bastante grande de pujança econômica, a gente sofreu problemas burocráticos, né? O governo federal alegou por anos a fio, que é uma situação absurda, que não tinha projetos, que não tinha uma carteira de projetos. E essa mesma argumentação perdurou aí por quase uma década. A gente não tem uma carteira de projetos, a gente está definindo prioridades, enfim. Então, nesse contexto, a avaliação que nós fazemos é que a participação da iniciativa privada vai ser fundamental, principalmente nesse momento que o governo está com uma situação fiscal bastante delicada. A gente tem o teto de investimentos, aí, teto orçamentário que o governo tem que cumprir forçosamente, e a alternativa que vai nos restar é atrair o investimento privado. E aí existem algumas considerações a se fazer a respeito disso. Em primeiro lugar, o governo tem sinalizado agora, a partir desse ano, com um número bastante grande de anúncios de projetos, né? O próprio ministro da Infraestrutura falou essa semana, né, de lançar aí mais 7 mil quilômetros de concessões rodoviárias no Brasil. Então, essas medidas, dado o cenário de limitação orçamentária, elas são muito bem-vindas. O grande problema disso é que o fôlego do investimento privado não vai ser suficiente para atender o tamanho da demanda que a gente tem. Então, o país, apesar de fazer maior uso do transporte rodoviário, tanto para a movimentação de cargas quanto da de passageiros, a gente tem carência de rodovia. A gente tem poucas rodovias para o tamanho do país e, como os números da pesquisa CNT de rodovias mostram, a gente, além de poucas, elas não estão em situações minimamente favoráveis. Então, o capital privado vai ser muito bem-vindo, mas é impossível imaginar que esse remédio vai solucionar todos os problemas. Rodovias de baixo volume, que são importantes para a integração nacional, são importantes para o fomento e desenvolvimento de novas áreas econômicas, agrícolas, sobretudo, no primeiro momento não recebem investimentos privados. Então, existe um papel que é indelegável da importância do investimento público. Então, a combinação dos dois modelos é que vai dar a solução ideal. O grande problema é que, nesse momento, o Brasil está passando por uma situação que já era bastante delicada em termos de investimento público. A Covid veio agravar muito esse quadro e a gente ainda está em compasso de espera para ver quão realísticos vão ser
esses projetos em termos de atratividade da iniciativa privada. Por um lado, é importante notar que a própria questão do câmbio, hoje, com o real bastante desvalorizado, é um fator indutor, né? Fica barato para o investidor privado, sobretudo do exterior, fazer investimentos no Brasil. Com dólar a 5,50 fica barato. E se se analisar num prazo um pouco mais longo, imaginando que o Brasil vai superar a crise, que daqui 5, 6 anos o dólar vai estar em patamares mais racionais de valor, o investidor que fizer esse aporte nesse momento tende a ganhar também, não só na conversão atual, como na valorização daqui a mais algum tempo. Então, essa combinação que vai dar a solução para a gente, mas ela está acontecendo num momento também bastante desafiador. E aqui, deixa eu só aproveitar aqui que tem um slide que a gente listou aqui. Então, aqui, o Ministério da Infraestrutura está estimando um investimento de 156 bilhões, num volume grande de projetos, né? Ele falou de 7 mil prioritários, mas ele diz que consegue licitar aí 19 mil quilômetros, alguns deles estão em estudo, outros estão em audiência pública, um terceiro grupo está dependendo de acórdão do TCU, mas a gente ainda tem que contar com esse fator adicional de instabilidade política nesse momento, que pode acabar anulando aí essa possibilidade de se ter vantagem em função do câmbio nesse momento. Esse custo Brasil que a gente chama, né, essa falta de investimento em infraestrutura, é algo assim que atrasa muito a competitividade do nosso país. Ainda mais em momentos como esse aí de pandemia, onde a retomada de todos vai ser muito lenta. Tudo que a gente não fez no passado e não está fazendo agora vai, com certeza, refletir bastante no nosso setor. Até o seu João Jorge aí, com a sua experiência, puder contribuir, né, João? O quanto essa falta de infraestrutura, o quanto isso aumenta o nosso custo de entrega, aumenta o nosso custo de desgaste, de manutenção com os veículos. Eu vejo assim que nós, como setor, nós, os CETSERGs, a CNT, a gente precisa conseguir criar uma agenda cada vez mais positiva, né? E tentar vencer de uma vez por todas essa falta de investimento em infraestrutura que já é tão tradicional aí no nosso país, né? Eu tenho, sempre quando eu estou viajando, estou na estrada, eu paro em postos de combustíveis, eu vou conversar com os caminhoneiros. E aí a reclamação deles sempre é a mesma coisa. O frete é baixo, o frete está ruim, o frete... Aí eu digo para eles assim, amigo, o frete não está ruim. O que está ruim são as estradas. Tu coloca um caminhão na estrada, tu estoura pneu, tu estoura ponta de eixo, tu estoura tudo que tem que estourar. Se tu estourar um pneu na estrada, acabou o teu frete. E isso simplesmente ele sai do posto de abastecimento, entra na rodovia, logo em seguida ele está quebrado. Por quê? Não por causa do caminhão dele, e sim pela infraestrutura. Nós temos também o risco de insegurança nas estradas. O motorista nosso não tem condições de segurança, não só nas estradas. Quando ele vai parar para descansar, para dormir, para poder fazer uma alimentação, ele não tem um lugar adequado e, se ele tiver para pernoitar, ele tem que pagar. Então, por isso que o frete, eles reclamam do frete. É porque nós não temos estrutura nas estradas para poder fornecer a esses caminhoneiros e também aos caminhões das nossas empresas. Então, é muito difícil. Eu vi essa semana um vídeo do Tarcísio de Freitas falando de todas o que o governo está fazendo. Muita coisa que estava parado estão começando a se movimentar. Eu gostaria de ter, no momento que o Brasil começasse a evoluir de novo, como o Bruno falou há pouco tempo atrás, que o Brasil vinha voando alto. Nós vínhamos dando, até em reunião nossa no CETSERGS, eu vinha dizendo sempre,
2019 é para o governo olhar o que tem internamente, o que ele pode fazer. 2020 é que nós vamos, a partir do segundo semestre, nós vamos começar a caminhar em passos firmes e fortes. Nesse meio tempo, o ministro Tarcísio, ele já estava na estrada fazendo obras. E o governo tem feito muitas obras, mas nós precisamos muito mais. Eu não estou lembrado o valor, Bruno, que o governo separou para a infraestrutura esse ano. Eu não sei qual é o valor, mas, como tu mesmo disse, o valor sempre vai ser baixo porque a nossa infraestrutura ela está sucateada, né? Nós já investimos muito, os governos investiram muito, mas o dinheiro não ia para o fim que era a infraestrutura de estradas, de linhas de trem, né, para portos, né, aeroportos. Agora a gente está começando a ver a coisa a caminhar. Mas quando começou a caminhar, deu essa pandemia onde começou a frear tudo. Então, a nossa expectativa é que o governo ele consiga investir na infraestrutura, mesmo nessa época de pandemia. E um dos atributos do nosso ministro é fazer isso acontecer. E se derem condições para ele termina o governo do Bolsonaro com uma infraestrutura muito aquém do que está hoje e em condições de a gente estar operando. Tá? Uma pergunta que fez agora aqui o Gabardo, até quero ver se aproveito e faço para o Bruno. O que a CNT pode fazer para interferir junto aos pedágios? Ele até comenta sobre o pedágio aqui de Pelotas, tá? Que nós pagamos muito, muito caro um pedágio, só que a gente faz, e nós estamos na justiça, até o CETSERG está na justiça contra esse pedágio de Pelotas, e a gente tem um parecer favorável, mas ainda vai demorar um pouco mais, né, para a gente ter essa recuperação. Então, a CNT ela poderia intervir junto ao Ministério de Infraestrutura e ver o que a gente pode fazer para que esses pedágios não sejam tão elevados, né? Porque se a gente já tem uma infraestrutura ruim, né, a gente pagar um pedágio alto é penalização direta. Presidente, só para responder a sua primeira pergunta, o volume de recursos autorizados para investimento nesse ano de 2020 são 9,9 bilhões de reais. De fato, muito pouco. Desses 9,9, algo em torno de 6, 5 altos, 6 vão ser investidos em rodovias, mas o próprio DENIT admite que esse valor não dá sequer para se fazer a manutenção na totalidade da malha rodoviária federal pavimentada. Então, o volume de recursos é bastante baixo. Em relação à questão dos pedágios, dentro da CNT, esse é um ponto importante também, todos saibam, a confederação, como ela representa todas as modalidades, nós temos algumas seções, são divisões em que os empresários, em que as federações de representação empresarial atuam de acordo com a modalidade. Nós temos uma delas, que é a seção de infraestrutura, que abrange a representação das empresas de pedágio. E nós temos também a seção de cargas, em que os pleitos do setor são levados. Essa questão do pedágio ela é bastante complicada no Brasil, né, devido às diversas fases de implementação, às diversas características delas. De toda forma, a CNT tem recebido essas queixas mais pontuais dos empresários, sobretudo nesse momento de Covid. E, como eu mencionei, existe um grupo de diálogo que conta com a participação do próprio secretário Carlos da Costa no Ministério da Economia. Então, são reuniões semanais em que a gente apresenta esses pleitos e cobra do governo na semana seguinte o andamento disso. Então, se esse fato for um problema bastante sério identificado pelos transportadores, a minha sugestão é que vocês nos encaminhem isso formalmente, eu encaminhe esse pedido formalmente para a CNT, para que a gente possa trabalhar
tanto internamente no diálogo dentro das sessões, quanto levar esse pleito para o Ministério da Economia. E eles têm tido, esse é um ponto importante de se ressaltar, a gente percebeu desde o ano passado uma abertura bastante grande por parte do governo federal, sobretudo no Ministério da Infraestrutura e no Ministério da Economia, para discutir os pleitos e os problemas do setor de transporte. Nas outras administrações, existia uma dificuldade bastante grande de se fazer esse diálogo e, sobretudo, de fazer com que eles evoluíssem. Então, esse é um ponto que, de fato, a gente percebeu uma virada de chave aí nesse novo governo. Então, minha sugestão é que esse pleito seja encaminhado formalmente para a CNT para que a gente possa dar andamento a ele junto ao Ministério e também aprofundar nas discussões internas. Bruno, gostaria de fazer uma pergunta que o pessoal nos repassou aqui nos comentários. E nesse cenário pós-pandemia, como você visualiza assim, esses investimentos no Brasil? Você acha que devido a essa situação mundial eles vão decair? A gente vai ter um sucateamento ainda maior da nossa infraestrutura? Tu acha que é possível existir alguma maneira de atrair esses investimentos? Como você enxerga isso? Bom, a questão de investimentos externos, ela depende, em primeiro lugar, da disponibilidade de liquidez, né, internacional, de ter capital para se fazer esse investimento. Não falta, pelo menos a gente não tem uma estimativa mais clara agora, porque os países tiveram que fazer socorros internos aí às suas indústrias, né? Então a gente não está nesse momento uma avaliação muito precisa da quantidade de recursos que vai estar disponível e do apetite de investidores para fazer esse tipo de aporte em outros países. Por outro lado, até o final do ano passado, o que se percebia era um volume bastante grande, bastante favorável para se fazer investimento no Brasil. Então, que a gente começou o ano bastante otimista, o setor como um todo, e a avaliação que a CNT fazia de que esse ano seria um ano, de fato, para as coisas começarem a deslanchar num ritmo bastante forte. Mas agora eu acho que a gente vai ter que esperar alguns sinais um pouco mais claros do quanto de recursos sobrou. Por outro lado, mesmo não tenha sido um volume significativo, a questão cambial pode favorecer isso. E aí vai depender a implementação desse investimento, a concretização desses investimentos, vai depender da solidez dos projetos, né, da habilidade que o Ministério da Infraestrutura vai ter de ofertar informações claras para o investidor, de fazer um diagnóstico preciso das possibilidades de retorno e, sobretudo, é preciso ter uma estabilidade política ou que ela seja percebida no longo prazo. Né? Os investimentos em infraestrutura eles são de maturação muito longa, são concessões de 25, 30 anos, e o investidor coloca isso tudo no risco, ele precifica esse risco. Então, é preciso ter bons projetos, oferta de capital e, sobretudo, estabilidade jurídica, institucional e política para que esse recurso, de fato, saia aí do campo teórico e gere mudanças reais na infraestrutura de transporte brasileira. Certo. Eu estava lendo aqui, agora falando um pouco mais sobre as empresas de transporte e um pouco menos de infraestrutura. Estava lendo a última pesquisa da CNT, que apontou alguns números assim bem assustadores e que talvez até já estão desatualizados. 33% das empresas de transporte demitiram funcionários, né, durante essa pandemia. 47,5% das empresas adotarão redução na jornada. 80% das empresas esperam redução na receita. 27% das empresas estão com queda na produtividade e 25% reduziram frota em operação. Então, esse cenário desolador desse momento exige, com certeza, uma grande articulação nossa, principalmente junto à CNT,
para a gente tentar encontrar formas de poder sair dessa situação, através de ações organizadas do setor como um todo. O que a CNT tem feito na busca assim, de soluções para esse grande problema que está aí posto para todos nós? Nós temos trabalhado em várias frentes junto ao governo federal, né? Em primeiro lugar, o diálogo com o Ministério da Economia tem se estreitado bastante. Desde o ano passado, tem sido construído, a partir de uma atuação bastante forte do Dr. Wander, do nosso presidente. Ele é muito atuante nisso, participa das reuniões, entra em contato. Nós já fizemos esse ano, para vocês terem uma ideia, nós já fizemos uma reunião, que acabou sendo à distância por conta dessas condições de isolamento, fizemos reunião com o próprio presidente Bolsonaro, eu tive a oportunidade de participar, e nela o Dr. Wander apresentou esses números, apresentou as condições críticas do transporte e alertou o presidente da República de que é preciso ser mais ágil nessas medidas de socorro. Os números dessas duas pesquisas sobre Covid que nós fizemos em abril e em maio mostram um setor em algumas situações muito, muito delicadas. E a gente já começa a perceber algumas empresas fechando as portas. E o transporte, ele é essencial para o desenvolvimento do país. O transporte é que movimenta o comércio, a indústria, a agricultura. Nós somos uma atividade meio insubstituível. E não adianta pensar que sem empresas de transporte, sem boa saúde financeira e operacional dessas empresas de transporte, o Brasil vai ter uma recuperação rápida. Não vai. Esse alerta foi feito nessa mesma reunião para o próprio ministro Paulo Guedes, que estava presente. A partir daí, a gente está tentando também uma agenda específica com ele, uma reunião específica com ele para tratar dos problemas do setor. Ainda não obtivemos sucesso. Ele está, obviamente, com o tempo quase que 100% ocupado, mas a gente continua insistindo. Enquanto não somos recebidos por ele, a gente está tratando dessas questões econômicas com a secretaria do próprio Ministério da Economia, que é a secretaria do Carlos da Costa, levando esses pleitos mais emergenciais. Um número que chamou bastante a nossa atenção, Diego, na segunda pesquisa, você citou alguns deles aí, é que até o final de maio, apesar do uso das possibilidades da MP 936, 43% das empresas vão ter demitido funcionários. Então, isso é um sinal claro de que as medidas de socorro e de postergação de alguns pagamentos não atingiram a extensão pretendida pelo governo. E como a gente sabia na primeira fase da pesquisa que o fôlego financeiro das empresas não era muito superior a 2 meses, a gente já está começando a viver situações de ter que cortar na carne. Então, esse é o principal ponto de diálogo e de alerta que a gente está fazendo com o governo. Então, fizemos na semana passada uma reunião com o presidente do BNDES, fazendo o pedido de que as linhas de socorro fossem mais ampliadas e que, de fato, chegassem até as empresas, né? O banco tem essa dificuldade operacional, porque os bancos comerciais é que fazem a redistribuição desses recursos, e a gente tem visto uma oferta muito baixa. Então, apesar de disponível, o recurso não está chegando onde ele tem que chegar. E, então, o que a gente imagina, falando um pouquinho aí de cenário pós-Covid, a gente vai ter uma retomada possivelmente gradual, ela vai ser distinta de acordo com os setores da economia, e isso tem um impacto sobre o setor de transportes. Então, por exemplo, o setor agrícola vai demandar muito do setor de transportes rodoviário de cargas esse ano. A gente está esperando uma safra recorde, com crescimento também para o ano que vem. Então, isso pode dar um certo fôlego para um determinado segmento do TRC. Algumas empresas vão crescer mesmo nesse cenário de Covid, né? A gente tem visto uma explosão dos deliveries, a explosão de entregas mais rápidas, então esse é um outro nicho que começa a aparecer mesmo nesse momento de crise. Algumas empresas a gente imagina que vão ter um retorno ao normal dentro de um período não muito longo,
medida que a economia retome, eles tendem a retomar. O transporte rodoviário é um desses, o transporte urbano de passageiros também. Mas algumas empresas de transporte vão ter que se reiniciar, se reinventar. Como, por exemplo, o setor que trabalha com terminais aéreos de passageiros. Então, o mundo mudou, as pessoas vão viajar menos, o turismo de negócios vai cair. Então, numa situação normal, eu provavelmente estaria muito feliz de estar aí em Porto Alegre, junto de vocês, comendo um bom churrasco e tendo uma proximidade maior, mas talvez essa questão de utilização de tecnologias ela tenha vindo para ficar. E aí eu aproveito para fazer a apresentação de um último slide, só para a gente finalizar essa parte de Covid. Desculpa. Bruno, dentro ainda desse pensamento, tá, tem uma pergunta aqui. Qual a importância de dominar os avanços tecnológicos no cenário pós-pandemia? Está bem dentro do que está dizendo, né? Qual que seria essa importância aí para o setor de transporte, né? Já que é o novo normal, né? As empresas tendo que se adaptar, fazer entregas mais rápidas, né? Qual que é a importância, assim, que o CNT vê no cenário aí de tecnologia pós-pandemia? Bom, algumas coisas vão mudar e não vão ter retorno, né? A questão da digitalização é uma delas. Ela se acelerou, então quem nunca tinha testado uma plataforma de videoconferência está sendo obrigado a testar agora. Quem nunca tinha se aventurado ao comércio eletrônico se viu forçado a fazer isso agora. Então, essa mudança de comportamento que vai se tornar permanente, ela vai gerar também modificação no transporte rodoviário. Aquelas empresas que já estavam tratando a questão da digitalização de uma forma mais acentuada, já estavam trabalhando internet, controles, distribuição de uma forma mais acelerada, tendem a se sair melhor nesse cenário. Quem não começou esse trabalho antes vai sofrer um pouco mais, mesmo porque a concorrência, a implementação de sistemas desse tipo não costuma se dar de uma forma muito rápida. Você precisa desenvolver sistemas, eles têm que estar confiáveis, eles têm que estar integrados a alguma plataforma. Então, e a gente está passando também por alterações nas próprias relações de trabalho nas empresas. Então, esse é um outro impacto bastante grande. Essas mudanças que foram excepcionalizadas agora nessa MP por conta da Covid, grande parte delas, promovendo eficiência, elas tendem a permanecer. Então, as empresas vão ver que, às vezes, olha, não preciso ter uma área administrativa tão grande, eu posso terceirizar, eu posso colocar funcionário em teletrabalho, vai haver uma verdadeira revolução em termos de gerenciamento. Isso para o transporte pode ser positivo em algumas situações. Vou apresentar uma delas aqui para contextualizar. Então, importante notar que o setor de transportes ainda não tinha se recuperado do período de recessão, né, entre 2014. Entre 14 e 16, o PIB do transporte tinha caído 11%. Até o ano passado, a gente tinha recuperado só 6,6%. Então, a gente ainda não tinha chegado aos patamares pré-crise. E agora o setor sofre esse outro grande revés. Por outro lado, algumas oportunidades vão aparecer, que é o que eu mostro aqui. O setor de TRC tende a se beneficiar muito do mercado online, e o mercado online vai ter um fortíssimo impulso, por conta do que eu havia comentado, né? Quem nunca tinha experimentado se viu obrigado a fazer compra online, então foi um teste importante para as cadeias de suprimento, para o controle de entregas, e, enfim, existe, nem tudo é ruim nesse cenário. As empresas estão passando, obviamente, por um período bastante desconfortável, elas tiveram que se reinventar, né, e se adaptar muito rapidamente. E aí, nesse ponto, eu aproveito até para destacar a importância da atuação da Conjovem. A Thaís
é uma entusiasta disso, já participou de algumas missões internacionais conosco, e ela sempre relata que essa é a tônica da discussão dentro da Conjovem, de que as empresas precisam inovar. E a inovação tem que ser um processo constante. E esse ponto atual de tempo da Covid vai ser um teste excepcional para isso. Então, as empresas que já tiverem internalizado essas questões de que as mudanças vão ser mais frequentes, que o período de adaptação vai ser mais curto, que vai ser preciso inovar para superar os problemas, vai ser fundamental. Então, nesse sentido, também há de se dar os parabéns pelos debates e pela própria estrutura de trabalho que a Conjovem tem desenvolvido. Excelente. Bruno, o nosso colega de Conjovem também, Júnior Cavalca, ele faz uma pergunta de como é ou está a integração entre as confederações. Está se buscando uma sinergia entre os diversos segmentos para um país melhor? Acho que é bem interessante esse questionamento, porque muitas vezes a gente vê a CNI lutando muito só pela indústria. A CNT é um pouco mais isolada no transporte e tal, e também concordo que, assim, existindo uma integração entre todos, a busca por um país melhor fica mais fácil. Existe essa integração, existe uma agenda, assim, para tentar buscar o mesmo objetivo de todas as confederações que nós temos aqui no Brasil? Júnior, excelente pergunta. Em primeiro lugar, sim, existe a convergência de interesses, né? Quando se fala em confederações, nós estamos tratando principalmente de interesses privados, né? De investidores, de empresários, então existe uma agenda comum. Para se ter uma ideia, esse ano agora, até por conta da crise ter se tornado mais aguda e de o governo ter atingido a própria estruturação do Sistema S com os cortes, né, que já aconteceram. Já houve reuniões aqui, a última delas, inclusive, aconteceu aqui na CNT, com a participação das demais confederações, porque o que se percebe é exatamente isso, a necessidade da composição de uma agenda comum de retomada de crescimento econômico. Então, esses diálogos têm sido feitos. Inicialmente, o governo contou, num primeiro momento, com uma não unicidade de atuação das confederações, mas isso foi muito prontamente revertido. Então, hoje existe uma pauta comum que está sendo tratada com o governo, mas também é importante notar que nem sempre as pautas são convergentes. Existem interesses setoriais que não convergem. Por exemplo, se a gente pegar interesses do transportador, interesses do produtor agrícola, existe uma pressão muito forte para se ter um frete mínimo no setor ferroviário, no setor rodoviário. E esse valor do frete mínimo que eles acham que é suficiente não remunera a operação de transporte. Então, existem pontos também divergentes dentro da atuação das confederações. Mas, em geral, a pauta que está sendo discutida com o governo, principalmente nesse momento de crise, é uma pauta absolutamente convergente e que tem gerado uma certa pressão sobre o Ministério da Economia, principalmente, porque ele tem tomado algumas ações que poderiam ter sido melhor dialogadas com o setor produtivo por meio das confederações. João, se o seu amigo quiser fazer mais alguns questionamentos. Eu quero fazer um comentário em cima do valor de 9 bilhões de reais em cima da infraestrutura. Bruno, eu tenho a plena convicção de que esses 9 bilhões de reais, que são poucos, vão ser destinados esse ano, eu tenho certeza que o ministro e a sua equipe vão fazer muito mais com menos, porque o governo está colocando a estrutura do Exército Brasileiro a fazer algumas obras na nossa infraestrutura. Então, eu tenho a plena convicção que os 15 bilhões
se não me engano, tu falou em 2014, foi investido, não vão fazer frente a esses 9 bilhões que o ministro tem à disposição, porque eles vão ser realmente investidos de uma maneira muito consistente em fazer com que aconteça, né? Esperamos, com certeza, que tenhamos, para o próximo ano, um orçamento maior para que a gente possa ter uma infraestrutura melhor. Então, eu vejo que o governo ele está no caminho certo, nós precisamos disso, né? Precisamos confiar também. Como eu disse há um tempo atrás, agora aí, na live, eu estive em uma das reuniões, duas reuniões com o ministro Tarcísio, e eu vi, e ele explanou também todas as ações que o Ministério está fazendo, né? E se nós tivermos essa continuidade, e nós temos que forçar isso, né? Nós vamos sair desse governo com a infraestrutura, a malha nossa rodoviária, ferroviária, fluvial, aeroviária, muito melhor do que a gente iniciou esse governo, né? Espero que nós, junto à CNT, a gente busque sempre estar próximo ao Ministério da Infraestrutura, exigindo sempre que a gente consiga ter uma malha que nos dê, pelo menos, condições de rodar, de andar. Presidente, concordo com o senhor. Eu acho que o momento, a hora da crise é a hora de ser criativo. Então, o governo tem que fazer o uso dos mecanismos que tem. O Exército é uma boa oportunidade de maximizar os recursos disponíveis. Existem outras possibilidades, ampliação de PPPs, existem parcerias que podem ser feitas com os governos locais. Então, acredito que é o momento de fato, ser criativo. E, sob essa ótica, a gente percebe uma boa vontade muito grande, muita disposição, tá, do Ministério, do ministro, da sua equipe, para entregar um bom resultado. Só essa mudança de ânimo já é um alento. A gente passou mais de uma década, como eu falei, com extrema dificuldade de diálogo, com posições bastante refratárias em termos de melhoria, com uma insensibilidade muito alta às demandas do setor. Então, essa mudança de mentalidade que a gente percebe, ela é, de fato, bastante positiva. Eu acho que faz quem quer, não quem pode, né? Porque os governos anteriores, as verbas eram destinadas para a infraestrutura e elas eram desviadas. Por isso que infelizmente, a gente está do jeito que está a nossa infraestrutura rodoviária, pelo menos, que a gente participa, né? Mas eu tenho fé que nós vamos estar em 2022, final de 2022, com a nossa infraestrutura muito bem montada e, quiçá, os próximos que venham, que deem continuidade, né? E essa, inclusive, ela é uma pauta permanente aqui da CNT. Essa diretoria executiva, né, da qual eu sou diretor, a gente trabalha exatamente nisso, nos diagnósticos, nas avaliações, na elaboração de estudos, de trabalhos, de projetos. Eu aproveito aqui, Diego, só um último slide. Permitir. Tá. Então, assim, a CNT faz um investimento muito alto nessa questão de pesquisas, né? Isso para a gente é prioritário e é bom que o setor como um todo, todos os nossos participantes aqui da live tomem conhecimento. De 2001 para cá, nós fizemos mais de 300 estudos técnicos, estudos econômicos, estudos da área ambiental, estudos de inovação. Só de 2014 para cá, são mais de 160 trabalhos. Só ano passado, 2019, foram 42 estudos. Então, eu coloco aqui esse QR Code, quem quiser
aproveitar a oportunidade aí para fazer o registro aí com o celular. Aqui vocês vão ter acesso à página da CNT e dentro na página inicial lá tem a apresentação dos estudos, das pesquisas. A gente tem uma produção muito grande de análises técnicas, econômicas, ambientais. A gente tem estatísticas muito robustas sobre o setor. Então, às vezes, você precisa ter uma dimensão do setor, da frota de veículos, do consumo de diesel, de variações de preço, da produção de caminhões, do número de locomotivas, da quantidade de navios, da quantidade de carga transportada. Isso tudo já está consolidado. Esse é um trabalho que a gente faz aqui na diretoria para disponibilizar boas informações para o setor de transportes. Então, nesse QR Code, ou quem não conseguir baixar aí agora, pode fazer o acesso na página da CNT, que é esse endereço, www.cnt.org.br. Tudo que é desenvolvido pela Confederação, esse é um ponto importantíssimo. Todas as análises, todas as pesquisas são abertas, são 100% disponibilizadas gratuitamente, então basta entrar, baixar os arquivos, existem alguns que são em PDF, existem mapas, nós temos atlas com os mapas de todas as modalidades do país todo, nós temos painéis de consulta, então essas pesquisas que você citou, Diego, essas pesquisas de Covid, por exemplo, existem painéis de consulta dinâmica, você pode separar por setor, então você quer saber como o empresariado do transporte rodoviário de cargas está pensando, você consegue fazer os filtros de seleção e ter esse diagnóstico. Então, existe uma estrutura bastante robusta para levar informação e levar os resultados dessas análises para que vocês, empresários, para que vocês que são representantes do setor, possam fazer o uso dessa informação. E, por outro lado, aproveito também a oportunidade, presidente, de externalizar aqui, esse é um ponto que o Dr. Wander faz muita questão de deixar claro, a CNT está amplamente aberta a receber sugestões de novos estudos, de ser provocada para fazer uma atuação em alguns temas que são importantes para o setor. Então, podem contar conosco, a gente tem uma estrutura já consolidada aqui em Brasília para dar suporte a essas demandas que são importantes para o setor. E também deixo aberto o convite para todos os empresários, para todo mundo que está nos assistindo, que eventualmente tenha uma pauta aqui em Brasília, e quando puder voar para cá de novo, e esse momento vai chegar mais cedo ou mais tarde, que venha conhecer a CNT, que venha conhecer o SESC-Senat, que venha conhecer o ITL. Tudo aqui gira em função de vocês. A nossa razão de existência é servi-los, é apresentar bons números, bons estudos, bons projetos, boas defesas, boas aberturas de porta junto ao governo, ao Congresso, ao Judiciário, e venham nos conhecer. A gente trabalha aqui em função de vocês e a nossa razão de existir é prestar um bom nível de trabalho para o setor. Então, entrem no site, conheçam as pesquisas. A gente tem um volume bastante grande de análises específicas do transporte rodoviário de cargas. Então, vale a pena entrar, dar uma olhada nas pesquisas. A gente tem uma análise bastante aprofundada que pode ser muito útil para vocês. Ok. Estamos aí com 1h13 aí de live. Como eu falei no começo, é um assunto que, se deixar a gente aqui, vai até 2 horas, é pouco para a gente poder falar sobre vários assuntos aí, né? Que bom. Eu fiz um curso na ITL, né, um curso de gestão, de pós-graduação, também indico, tá? O SESC-Senat também está presente na minha empresa, a gente sempre tem ações com eles. Se tem alguém assistindo aí, caso não tenha feito nenhuma ação com o SESC-Senat também, é muito importante, o pessoal tem muito suporte lá. Também vai ter funcionário meu esse ano fazendo o curso de gestão da ITL, muito bom, e em Porto Alegre está com as inscrições abertas, né? Muito bom. Senhor Diego Tomasi, muito obrigado, né, por a gente estar junto aí. Nosso presidente João Jorge, muito obrigado também. E obrigado. São informações importantes aí para o setor. O site da CNT também, várias informações muito úteis para a gente poder também fazer algumas decisões dentro da empresa. Muito obrigado, pessoal.
Boa tarde. Bom, mais uma vez agradeço aí o convite, presidente, Diego, José Júnior, mais uma vez deixo a CNT à disposição e agradeço essa excelente oportunidade de discutir esses temas de transporte com vocês e apresentar um pouco do trabalho que é desenvolvido aqui na Confederação. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, Bruno, pela tua disposição de atender aí o pedido da nossa Conjovem aí. E obrigado mais uma vez ao pessoal por ter tomado mais uma ação de a gente buscar o entendimento e conhecimento para todo o nosso setor. Obrigado a todos, obrigado, Diego, obrigado, Cincos, tá? Uma boa tarde a todos. Hein? Boa tarde, obrigado. Até logo.